Hoje eu acordei atrasado. Isso tá errado, Deus. Mas vamos arrumar isso. Bora arrumar isso. Ontem foi dia de pizzas. Eu não falei pra vocês, mas ontem eu abri o delivery e saíram algumas pizzas e agora eu tô indo ali no supermercado repor ingrediente e falar um pouquinho dessa ideia, de onde surgiu, porque eu tenho também uma pizzaria. E olha, hoje vai ser difícil. O mercado tá lotado, mas vai dar certo. Bom, muita gente me pergunta como começou essa ideia de pizza. Não começou do nada. Eu sou fotógrafo e eu conheci esse rodízio de pizza num evento que eu fui fotografar lá em Belo Horizonte. Eu nunca tinha visto isso em São João del Rei. Achei a ideia diferente, achei a ideia inovadora, para falar a verdade. Eu fiquei encantado, fotografava e olhava. Eu não parava de tentar entender como que aquilo funcionava, como que na minha cidade ainda não tinha aquilo, como eu poderia implementar essa ideia na cidade. Porque eu sou assim, eu vejo uma ideia, ou eu vejo uma coisa que ainda não tem na minha cidade, eu fico pensando, será que dá? Será que não dá? Será que daria certo? Será que não daria certo? Eu falei, vou pesquisar. E aí eu fui pesquisando e vi que realmente não tinha em São João del Rei. Só tinha em cidades maiores, Juiz de Fora, Belo Horizonte, tinha algumas empresas que ofereciam esse trabalho. E aí pesquisa vai, pesquisa vem. Eu conheci uma pizzaria aqui em São João que tinha uma pizza muito gostosa, a gente comia muito. E aí eu conversei com eles, eu conheci eles, conversei, apresentei a ideia, eles acharam super legal também, mas queriam saber mais. E aí eu conversei, expliquei que era uma ideia de pizza para evento, não era entregar pizza, era levar toda a estrutura da pizzaria praticamente para a festa, levaria tudo mesmo. Então eu expliquei o que eu tinha visto, expliquei como que funcionava e eles gostaram. E eu comecei a elaborar tudo. Aí eles começaram a olhar a parte de pizzaria, começaram a olhar a parte que poderia ser delivery ou não. Delivery não, poderia ser itinerante. Então, tipo assim, não poderia ser aquele forno robusto, precisaria ser uma coisa mais fácil de transportar, de levar de um lado para o outro. Eles encontraram e eles investiram. Eu lembro que na época foi R$5.000 o forno. Só que aí o tempo foi passando, eles muito atarefados, eu muito atarefado na fotografia, a empresa estava em alta, super recomendada, fazendo vários eventos por mês. A ideia foi esfriando e a gente acabou não dando seguimento. Só que eles já tinham investido, né? E aí, eles me ofereceram a parte deles. E eu tô com dois problemas aqui, só abrindo um parêntese. Tem música e tá lotado o mercado. Eu tô morrendo de vergonha de gravar. Mas eu vou gravar assim mesmo.
porque o objetivo é esse. Falar um pouco da minha vida, das minhas ideias, dos meus planos, mostrar um pouco de tudo que está acontecendo, documentar. A ideia desse canal é documentar a minha vida para minha filha. E essa é uma parte importante, o porquê eu tenho uma pizzaria. Então vamos continuar. E eu vou torcer para que o áudio saia e eu consiga usar. Se eu conseguir usar, vai ser ótimo. Então deixa eu ali. Eu vim buscar duas coisas especiais hoje aqui no mercado. O molho de tomate, que é puro, não é uma mistura, ele é puro, puro, puro. É o triturado. Ele é só tomate, ele não tem mais nada, ó. Tomate. Então, a pizza ela é feita com ingredientes selecionados e o mais natural possível. O ingrediente ser puro. Ó, o sabor ser puro e ser uma experiência, não só uma pizza, é uma experiência. E agora eu vou lá pegar a mussarela. Então, como eu estava falando, eu abracei a ideia e falei, topo, acho que eu pego essa parte de vocês, só que eu não sei fazer nada. Eu não sei abrir massa, eu não sei fazer massa, eu não tenho material, não tenho nada. A única coisa que eu tenho é a ideia e o projeto. Eles falaram, não, a gente faz uma proposta, se você topar, a gente faz. Aí eles me fizeram a proposta, eu pegar o forno, pegar a maceira que eles tinham lá, que eles tinham comprado outra, e também pegar um ralador profissional que eles também tinham comprado outro. E além disso, ele me ofereceria um curso de pizzaiolo. Aí eu falei, olha, é uma ótima ideia e eu vou pensar. Aí eu pensei. Seria um grande investimento, eu não tinha essa verba, eu não tinha esse dinheiro, mas eu tinha muita vontade de ter uma renda extra. Porque como todo mundo fala, uma torneira só jorrando não é melhor que várias torneiras pingando. Então, tipo, ter mais fonte de renda é o melhor caminho. Então foi isso que eu estava pensando quando eu vi o rodízio de pizza lá em BH e queria trazer para São João. Então eu falei, vou pensar, pensei. Fui lá, maluco que sou, fechei a proposta. Topei a ideia e comecei a elaborar como que eu ia conseguir essa grana. Eu consegui essa grana. Tudo bem? Como eu consegui essa grana? Fazendo empréstimo no banco. Maluco. Fui lá, fechei, fiz o curso de pizzaiolo, 3 meses de imersão. Assim, né? Eu ia na pizzaria, via ele fazendo, depois continuava em offline, né? Quando a pizzaria não estava funcionando. Aprendi tudo com ele, da forma que ele fazia na pizzaria dele. E assim foi. E aí depois que eu investi nisso, que eu topei a ideia, que eu fiz tudo, acabei o curso, tava com tudo lá em casa, maceira, forno, tava tudo lá, tudo. Só faltava agora colocar em prática. E aí eu fui, peguei fornecedor, comprei massa, comprei farinha, a farinha que eu uso, que ele também usava e é a mesma que eu uso, é a farinha canadense. A gente não encontra ela aqui no supermercado nenhum de São João eu nunca vi. E aí, no final de 2022, 2022 a 2023 eu terminei o curso e aí eu comecei a fazer o delivery. Só que essa ideia e esse sonho durou apenas 2 meses. Porque como eu tinha fotografia, era a minha frente principal, e fotografia é sempre no final de semana, nos finais de semana, eu não tinha tempo. Eu estava no meu antigo relacionamento e acabou que não deu para dar continuidade nesse sonho e eu parei. E depois de um tempo meu relacionamento acabou, mas a ideia estava lá, todo o material estava lá, o empréstimo estava correndo na minha conta. Maluco, gente, maluco. E aí depois que eu separei, passou um tempo, eu conheci uma outra pessoa. Essa outra pessoa abraça as minhas ideias
me xinga, me chama de maluco, me chama de responsável. Normal, eu sou às vezes. Mas ela abraçou a ideia e ano passado a gente retornou com a pizzaria. Eu criei coragem e falei, não dá pra ser assim, não dá pra gente continuar perdendo dinheiro, porque o dinheiro tá comendo na minha conta, o dinheiro tava lá, sendo debitado e a pizzaria parada, não tava rendendo nada. Eu falei, não, eu preciso voltar com a pizzaria, pelo menos para pagar o empréstimo dela, a prestação dela. E assim foi. Eu voltei para poder... Cara, eu tenho muita vergonha de falar com muita gente, é engraçado. Aí às vezes eu travo é por isso, porque tem muita gente perto de mim e aí eu fico com vergonha de falar. Tanto é que, até agora, nesse tempo todo, eu só peguei o tomate. Mas enfim, vamos lá. Onde que eu tava? Aí eu voltei com o delivery. Há uns 6, 7 meses atrás, fazendo quando dava. Normalmente na quarta e na quinta, porque eu ainda tinha o mesmo problema. O problema do final de semana. Mas a ideia não era fazer ela funcionar, era fazer ela se pagar. Então, se eu vendesse aí de 10 a 14 pizzas por semana, ela se pagava. Aí começamos, e aí eu fui mostrando para ela qual que era a minha ideia, porque a minha ideia não era delivery, a minha ideia sempre foi se ter um buffet de festa infantil, um buffet de rodízio de pizza. E aí, fazendo, planejando, eu expliquei para ela, ela entendeu, e cá estamos. Hoje a gente já fez 4, tem mais um marcado, que é para fazer rodízio, na verdade, travei porque eu tô tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo, perder a vergonha, achar a mussarela, que tá aqui, e falar a história para vocês. Vou pegar aqui, a gente usa aqui em Minas a Porto Alegre, que tá R$ 31,90 o quilo. Hoje a gente vai pegar só uma, porque é final de mês, pós-carnaval, então não vai sair muito. Continuando, e aí ela abraçou a ideia, eu comecei a pensar, estruturei, conversei com uma amiga e parceira que eu trabalho, ela tem um restaurante, ela e o marido dela, ofereci para ela, falei, olha, já que você não fez confraternização ano passado, o que você acha de fazer esse ano? Isso foi em dezembro. Aí ela falou, mas o que você está pensando? Eu falei, eu tenho uma ideia para te apresentar, se você topar, a gente faz. Aí eu apresentei a ideia para ela, falei, fazer um rodízio de pizza para os seus funcionários, é uma forma de você confraternizar, que é uma coisa que você gosta, e vai sair barato, porque aí eu faço preço de custo para você. Aí eu expliquei que ela não ia gastar com nada, a gente levaria tudo, a única coisa que ficaria de responsabilidade dela seria a bebida e o espaço. O espaço ela já tinha, que é um restaurante lindo aqui em São João. Aí ela falou, olha, eu vou conversar com meu marido e te falo, mas eu acho que ele vai topar. E ela foi, conversou, passaram-se 2 semanas, eu lá ansioso, falei, não é possível, tem que dar certo. Aí ela foi, passou esse tempo, ela me chamou, Braulio, ele topou. Só que ele tem um porém, não vai ser só para os funcionários, ele quer fazer também para os familiares, como a gente sempre fez, porque eles sempre faziam assim, aí dá 200 pessoas. Aí eu falei, meu Deus do céu, inicialmente era para 70, vai para quase 200 pessoas. E aí nesse cálculo, seriam numa média de 150 pizzas mais ou menos. Pro primeiro evento, eu nunca tinha feito evento. Falei, ela ficou preocupada, ela perguntou, será que você consegue? Eu falei, consigo. Se vocês quiserem, eu consigo. E aí eu faço preço de custo para você, que vai ser uma experiência para mim. E é isso. Aí ela falou, então beleza, tá fechado. Aí eu cheguei em casa, mandei mensagem para minha namorada e
falei, olha, ela fechou. E aí, doutor? Bem com o senhor? Bom, ela fechou, topou, só que tem um porém, não é para 70 pessoas, é para 200 pessoas. Porque ele não vai fazer só para os funcionários, ele vai fazer para os funcionários e para os familiares. Ela falou, você tá maluco? Você falou que dá conta. Eu falei, dou conta. Não sei como não, mas eu dou conta. E assim foi fechado o nosso primeiro evento. E aí, conversando com ela nos outros dias, porque eu vou no restaurante todo dia, eu fotografo lá. Ela falou, Braulio, eu tava conversando com o pessoal da célula aqui que eu participo e a gente quer fazer uma confraternização. O que você acha de você fazer o primeiro rodízio lá? São 20 pessoas, 21 no máximo, para você entender como funciona, para você ter experiência. E aí eu falei, claro, topo. E aí eu fiz um preço especial para ela, não fiz preço de custo, mas eu fiz um preço especial. E aí esse foi o nosso primeiro evento, o evento para 20 pessoas. E foi incrível, todo mundo gostou, todo mundo comeu muito, acima da média que é estabelecida. E isso é muito importante porque isso mostra que a pizza é gostosa, é feita na hora e a gente pode replicar, porque uma coisa boa tem que ser replicada. E aí ela agradeceu, eu agradeci ela também. Eu lembro que na célula o pessoal rezou, agradeceu, rezou para o projeto vingar, né, para que desse certo. E aí dessa célula saiu mais um evento antes da confraternização da empresa. Uma moça que estava lá fechou com a gente para 11 pessoas também. E foi incrível também, foi muito bom. Deu super certo aí, tipo, para quem vai fazer um evento para 150 pessoas, 200 pessoas, eu falo 150 porque o evento já aconteceu. O evento já aconteceu e eu sei que foi para menos pessoas, nem todo mundo foi. Mas inicialmente era para 200. Aí, umas pessoas tiravam de letra. E aí chegou o dia do evento do restaurante. Eu tava nervoso, eu fiz pizza durante 2 semanas direto, porque eu precisava... Porque a minha maceira não faz muita pizza, eu consigo fazer 13 ou 14 massas por maceira. A bolinha de massa tem 385 gramas. Então, eu precisei fazer muitas maceiras. E cada maceira demora aí 1h30, 2 horas. Então, eu fiquei durante 2 semanas produzindo. Para no final, dar tudo certo. No final, ela acabou contratando um buffet que fez só uma entrada, batatinha frita e alguns petiscos mineiros. E foi um sucesso, todo mundo gostou, comeram muito, não sobrou, não faltou. Ó, sobrou, não faltou, não demorou, tinha pizza quentinha saindo toda hora e foi um sucesso. E aí a gente gostou da ideia, deu certo e a gente está replicando para esse ano. Esse ano a gente já fechou 2 eventos, acho que tem um evento, se eu não me engano, tem um evento para o mês 5. A gente já fez um evento antes do carnaval, um aniversário infantil. E a gente quer dar continuidade nisso. Então eu estou aqui hoje contando para vocês, para que vocês pensem. Sonhar por sonhar ou sonhar para fazer. Porque eu nunca tinha mexido com cozinha, eu não faço o básico na cozinha. Por que eu pensei na pizzaria? Eu pensei na pizzaria porque era um gargalo aqui na minha cidade. A minha cidade tem alguns buffets, tem muita festa, tanto infantil quanto casamento, e não tinha essa opção. Eu já vi de crepe, eu já vi de churrasco, eu já vi de... Tem um outro lá que monta na hora também, mas eu não tinha visto de pizza. E eu falei, não, é uma ótima ideia, é um mercado zerado, que não tem ninguém, não tem concorrência, e só depende de mim para dar certo. Claro, eu sou maluco, mas quem sonha grande tem que ser maluco, e eu sou uma pessoa que sonha grande, desde sempre. Eu tenho uma empresa de fotografia, graças a Deus, muito renomada. Depois que eu terminei meu relacionamento, antigo relacionamento, eu dei uma afastada, fiquei doente de verdade, mas ainda, ela, de tão forte que ela era, ela
ela persiste ainda, ela perdeu força, mas ela ainda é referência, principalmente na fotografia de festa infantil. Então eu acho que isso pode ser um diferencial meu. Quando eu quero fazer uma coisa, eu faço com prazer, faço com muita vontade até o final. Ou dá certo ou dá muito errado, mas geralmente dá certo, mas também dá errado. Mas o que eu quero dizer com essa história, por que eu tô falando isso? Porque se a gente não tentar, se a gente não buscar algo diferente, a gente vai continuar aí, CLT. Não que CLT seja ruim, não. CLT é ruim sim, gente. A gente pode mais, a gente consegue mais. Eu sei que é difícil para a maioria das pessoas. Eu sou privilegiado de ter conseguido tudo que eu consegui, mas foi por garra, vontade e por pensar fora da caixa. Porque eu só fui no aniversário infantil fazer o meu trabalho, e nesse aniversário infantil eu vi uma oportunidade gigante de negócio na minha cidade. Então, o recado que eu quero dar hoje é: acredite nos seus sonhos, pelo menos tentem. Sonhar por sonhar, não faz. Mas se você sonha, tenta pelo menos tenta. Porque se você não tentar, você nunca vai conseguir. Agora, se você tentar, a chance de conseguir já aumenta para 50%. Então deixa eu ir lá, já peguei os meus ingredientes de hoje. Vou para a fila que tá gigantesca, porque tem que fazer peça. Moça, posso passar esse? Você já começou o seu? Posso passar? São só esses 3? Tem uma coisa que me mata de raiva no supermercado, é a falta de noção das pessoas. A fila era máximo 15 volumes. Tinha uma pessoa lá com um carrinho cheio. Cheio. Cadê minha chave? Será que eu perdi minha chave? Eu acho que sim. Cadê minha chave? Eita.